Boa noite, família Lions. Mais uma reunião, né? Já estamos chegando na reta final, amanhã, nosso último dia, mas vamos aproveitar ao máximo e trocar mais experiência nessa uma hora que nos resta, né? Então, Denis fala 20 minutos, eu falo 20 de debate e a gente encerra mais um dia de muito diálogo. Uma boa noite, vamos começar com o companheiro Denis. E aproveitando esse ritmo nosso, né, de tecnologia, como a gente vem falando sobre isso nos nossos últimos encontros, dando ênfase, o companheiro Denis vai participar de um jeito diferente hoje. Daqui a pouquinho vocês vão estar vendo a minha tela. E o companheiro Denis vai participar assim com a gente hoje, tá bom? Espero que todo mundo esteja escutando. Se tiver algum problema no áudio, por favor, me informem. Olá, companheiros. Meu nome é Denis Leão, faço parte do Lions Divinópolis Candidez e estou como leão orientador do Lions Divinópolis Bike, clube de interesse especial. Bom, vou falar para vocês sobre minha visão sobre motivação em clubes de voluntários. Sobre motivação, eu considero que existem dois grandes enganos que, se nós tratarmos, podem nos ajudar no recrutamento e na permanência de novos associados nos clubes. Primeiro, vamos entender o que é a motivação. Motivação é definida como tudo aquilo que leva a pessoa a agir, se comportar de determinada maneira, sendo uma condição interna do indivíduo, que é em função das suas próprias necessidades. Portanto, ela é gerada de dentro para fora. Ninguém tem a capacidade de motivar o outro. O que se pode é criar condições, estímulos para que o outro se motive. Cada um elabora internamente o seu nível de motivação. Segundo Maslow, a motivação supre determinadas necessidades. Então, na pirâmide de Maslow, a gente encontra os termos social, a necessidade social, a necessidade de estima, a necessidade de realização pessoal. O que seria a necessidade social? É a necessidade de amor, de amizade, de família e do sentimento de pertencimento a uma comunidade, a um grupo, à sociedade. A necessidade de estima, a necessidade de ser reconhecido, de ter status, de desenvolver a sua autoestima. E, por último, a realização pessoal, quando ele completa todas essas etapas da pirâmide de Maslow. Bom, e a realização pessoal é quando ele pode exercer a sua criatividade, o seu talento, e ele sente que está se desenvolvendo enquanto pessoa. Possibilitamos aos nossos voluntários suprirem suas necessidades. Importante ainda é compreender o perfil psicológico de cada um que está ao nosso lado. Ao estar atento às suas aptidões, podemos incentivar que ele desenvolva seu talento e se sinta aceito, reconhecido, que encontrou um ambiente para sua realização pessoal. Outro engano é que servimos desinteressadamente. Por mais nobre que seja o nosso interesse, por mais altruísta, ele é em si o interesse. Então, sempre existe. Seja o interesse em exercer sua liderança, em ser aceito por um grupo, em construir relacionamentos, seja o apego ao poder, seja ao se sentir superior, ao suprir suas vaidades por cargos, estrelismo ou sucesso na carreira, que talvez ele não tenha conquistado em outra esfera da sua vida e encontrou aqui uma possibilidade de ascensão. A permanência em nossos clubes se relaciona ao foco e à estratégia escolhida para atingir o objetivo. Se falta foco, desmotivamos. Curioso é que motivar não é possível.
mas o processo de desmotivação é real. Desmotivamos as pessoas quando nós pensamos em estar recrutando mão de obra. Devemos aprender com novos olhares e com novos cérebros de trabalho. Devemos convidar para decidir para onde e como ir, e não para carregar os móveis da mudança. É preciso permitir que os novos errem, aprendam a assumir os cargos, compreendam o que cada função soma na equipe. Lions pertence às comunidades e não aos seus associados. Clubes precisam sim de pessoas. Somos palco para melhorar as pessoas e não para pessoas perfeitas. Donos de clubes não são líderes. Na verdade, eles impedem novas lideranças. O sucesso de um líder é formar outros líderes e ver as suas histórias e saberes, serem usadas pelos novatos de todas as idades. Precisamos permitir que cada um desenvolva sua capacidade e disposição em se responsabilizar por seu próprio comportamento, assumindo os riscos. Atuar em equipe significa partilhar, acreditar e buscar objetivo, alvo, meta, prazos definidos de forma consistente, simples, direta e desafiadora. O conflito e a divergência são saudáveis, desde que sejam bem administrados. Consenso não significa tomar a decisão que agrada a todos, mas tomar a decisão levando em conta a opinião de todos. Os clubes de interesse especial têm maior possibilidade de sucesso, por definirem melhor o seu foco de atuação. Quem sabe o que quer fazer, sabe a quem buscar. E essa identificação ela vai gerar sinergia. No entanto, os clubes de interesse especial, essa via concreta de rejuvenescimento e expansão do leonismo, precisa encontrar equidade. Precisa de um tratamento diferenciado e serem estimulados, compreendidos em suas diferenças e em suas particularidades, e não enquadrados ao modelo que, embora nos trouxe até aqui, dos clubes tradicionais, não nos garante levar até o futuro. Penso que um dos segredos para a permanência dos novos associados, para esse estímulo, para essa valorização das pessoas, é construir relacionamentos enquanto trabalhamos, servimos na rua. O verdadeiro companheirismo, ele nasce no ombrear e não no jantar. É no trabalho que a comunidade nos reconhece, nos admira e que vai desejar participar de nosso movimento. O novo voluntário, ele sabe o valor de seu tempo e deseja usá-lo de forma produtiva. Devemos oferecer experiências, oportunidades e promover a liderança em sintonia com o nosso tempo. Devemos escolher o caminho e aquele que pode nos ajudar na construção, capacitando os escolhidos, começando em casa a amar uns aos outros. Assim o amor ao servir transborda e contagia. A fórmula não é mágica e nem tampouco inovadora. O que nos falta é humildade, desapego e vontade de ajudar agora o leonismo. Sem essas compreensões, nós não manteremos nossos associados motivados nos clubes. Agradeço aos organizadores a oportunidade, ao convite, e espero que esse olhar particular, muito baseado na experiência que a gente tem de estar aqui embaixo, servindo, de estar na rua, de estar entrando nas comunidades, de ver o quanto é importante o nosso trabalho, possa te ajudar a construir alternativas para perpetuar o nosso movimento, que tão bem faz a tantas pessoas. Sou fruto desse movimento, apaixonado por Lions,
Compreendo que temos muitas coisas boas, já fizemos muito por nossas comunidades, mas nada nos impede, ou melhor, nós mesmos é que nos impedimos de sermos mais. E eu acho que essa é a reflexão principal. Bom, obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e pensem nisso. Até mais. Eu quero ser como o Chapolin Colorado, que faz coisas importantes. Mundinho não faz nenhuma coisa importante. Está enganado. Fazer coisas boas, seja o que for, é fazer coisas importantes. O carpinteiro que faz bem seu trabalho faz uma coisa muito importante. O pedreiro que ajuda a construir uma casa. O professor que educa as crianças. O policial que vigia. O chofer de táxi que dirige com precaução. A recepcionista que atende bem as pessoas. O burocrata que trabalha com honestidade. O operário, a enfermeira, o artesão. Todos eles fazem coisas importantíssimas, sem as quais não poderíamos viver. Essa foi a participação do companheiro Denis Leão, e eu queria passar agora para o companheiro João Paulo, para ele fazer a explanação dele, e depois, na sequência, a gente abre para um bate-papo. João? Boa noite a todos, companheiros, companheiras. Do início agora a minha explanação, e já liguei o cronômetro aqui, prometo ser breve também. Eu tenho comigo uma frase que ela diz muito: um líder é um negociante de esperança. Eu tenho isso comigo, o líder tem que ser um negociante de esperança, o líder não pode desanimar, e o líder, ele não pode, em dados momentos, impor sua vontade, ele tem que lutar. Uma coisa que me entristece, que eu vejo quase como um crime, quando eu ouço algum governador falar que arrumou a casa, fechei 5 clubes, arrumei a casa, isso é terrível. Lions investe muito em nós para que nós lutarmos. Nós passamos 3 anos treinando, nós recebemos materiais, e quando eu ouço isso, aquilo é uma facada no meu coração. O líder não é isso, o líder tem que ser o negociante, ele tem que lutar, tem que ir até o final, ele tem que achar aquele sócio que quer manter o Lions como uma brasa, né? Quando você tira ela do braseiro, ela vai apagando, você mexeu com ela, voltou ao grupo, ela fica incandescente. E o Lions, eu tenho comigo também uma frase: ame-o e o faça crescer. Então, nós vamos falar de objetividade, mas eu quero dar uma pincelada na questão do associado e a pandemia, de tantos legados que ela nos deixou, tantos aprendizados, também tantas tristezas, eu vejo que no Lions ela deixou, na nossa vida, né, 4 que eu destaquei. Primeiro, valorizar mais o tempo. A cada dia que passa, nós estamos valorizando o tempo. Ter mais agilidade, mais objetividade, e nós também estamos mais intolerantes. É uma realidade que a gente não pode fugir muito. Nós estamos um pouco intolerantes. Então, como administrar isso tudo quando nós estamos no clube? A objetividade é a qualidade atribuída a algo ou alguém direto em suas ações, ser prático, agir rapidamente. Mas nós temos, dentro do nosso movimento, que entender que nós temos aquele jovem de 22 anos, nós temos o de 50, o de 90, o de 100. Então, quando nós falamos em objetividade, é preciso entender o tempo de cada um. E é preciso que cada um, no seu tempo, construa essa estrutura do novo, né? Nós não podemos empurrar a goela abaixo de ninguém a objetividade, como nós também, às vezes, achamos ruim quando as coisas chegam feitas para nós. Em busca de novos associados, aí daqui a pouco a gente vai falar da objetividade. O Lions, né, para continuar ativo, ele precisa do ingresso de novos associados, além de trabalhar a satisfação dos que já estão. A chegada do novo associado, ele proporciona fonte de novas ideias, de novos projetos,
Existem potenciais novos sócios. Onde eles estão? Nossos colegas de turma, amigos, parentes, companheiros de equipe esportiva, amigos de grupos juvenis, colegas de trabalho, enfim, onde nós temos nossos amigos, nós temos sócios em potencial. Nós temos pessoas que podem participar. Outro meio de identificar novos associados é na mídia. Mas o nosso erro, que nós vamos estar falando daqui a pouco, ele é crucial, porque às vezes nós queremos trazer a pessoa para o Lions, mas será que ela tem um perfil? Nós vamos estar falando disso. Ao abordar um novo sócio, um sócio potencial, esteja preparado para explicar as vantagens de servir. Às vezes nós explicamos as vantagens da convenção, das festas, dos jantares, mas deixamos o servir por último. Ele tem que entender que ele está entrando numa organização mundial de serviços e não de festas. Quando um amigo mostra interesse em ingressar em um clube de Lions, não o convide para a festiva, convide para a campanha. Explique para ele que a campanha é o motivo e a festiva ela é o ponto final onde nós vamos comemorar as nossas vitórias pessoais, na nossa realização. Então, ao convidar um amigo, um futuro sócio para uma campanha, o apresente a todos de forma muito camarada e dê a ele uma atenção especial. Novos sócios. Aí vem aquela pergunta que eu falei. Eu estou trazendo uma pessoa para o clube porque o clube necessita dela ou porque apenas eu quero que ela faça parte? O nosso erro, às vezes, está aí. A gente quer que a pessoa faça parte e a gente esquece de ver o anseio do clube. Eu estou fazendo o convite de maneira correta, interessante? Nós temos que convidar pelo coração. Quando eu falo convidar pelo coração, é ressaltar para a pessoa que nós estamos convidando que o que ela gosta, o clube está disposto a fazer. Então, se ela trabalha com o meio ambiente, o clube vai abraçar também essa bandeira. Se ela gosta de trabalhar com idosos, no asilo, numa creche, o clube vai estar disposto a colocar aquela ação no calendário de campanha. Então, na verdade, ela está vindo fortalecer o time de serviço e não o time do jantar, né? Objetividade no Lions. Vamos entrar agora na objetividade. Os novos associados, eles permanecerão interessados no clube, tal qual como os atuais, se o clube for organizado. E o que a gente fala agora, organizado aí, é uma visão pessoal minha, e depois cada um pode contrapor, pode criticar, acrescentar. O clube organizado é aquele clube que, no início da gestão, ele cria seu calendário de campanha, dias definitivos de reunião, horário de reunião. Por quê? Quem gera emprego hoje, ou quem é empregado, gente, está estrangulado. A pessoa não tem tanto tempo para eu penso. Igual outro dia eu participei de uma reunião que o clube vai fazer uma galinhada. O pessoal ficou, eu cronometrei 42 minutos decidindo se vai ter molho ou não, e se no molho vai ter moela de frango. Sabe? Então, coisa assim que quem está na rotina hoje não dá conta disso mais. Então, nós, líderes, presidentes, nós da diretoria de clube, temos que bater nessa tecla que, antes de assumir, criar esse calendário de reuniões. Então, a pessoa sabe, ela vai programar a vida dela conforme o calendário do clube. Se a reunião tem horário para iniciar e terminar, é fundamental, companheiros. Infelizmente, ou felizmente, o tempo hoje é tudo. Ninguém consegue ficar em uma reunião de 2, 3 horas, aquela coisa maçante, que ao final reagenda de outra reunião para definir o que não foi definido nessa. Se o clube tiver recursos adequados, local definido para reunião, estrutura para reuniões. Eu participei de uma reunião, eu estava vendo que o pessoal estava convidando novos casais recém-casados, com filhos, né, ainda de colo, no manto, e fizeram a reunião num sítio. A reunião começou 9 da noite, e pernilongo, e a mãe querendo amamentar. Enfim, nós temos que ter esse olhar, esse foco, quem nós vamos convidar? E se nós, ao convidarmos, qual o ambiente melhor para esse pessoal se sentir familiarizado?
Tem clubes que já está criando aquele cantinho das crianças, que às vezes os pais eles vão à reunião e não tem com quem deixar a criança. Então, no cantinho tem um pula-pula, tem uma piscina de bolinha, que ali a criança tá feliz e o pai está feliz na reunião. Então, é criar essa estrutura para quem eu quero receber. E a pessoa que eu vou receber, eu tenho estrutura realmente para convidá-la? Então, porque a pior coisa que às vezes acontece é a reunião está acontecendo, é menino correndo, derruba um copo, empurra uma cadeira. Então, é criar esse ambiente adequado. E, o sócio vai permanecer motivado se o clube tiver uma direção, um foco, uma meta. Qual é a meta do seu clube? Gente, não dá para iniciar um ano leonístico, iniciar uma reunião sem assunto. Tem que ter meta, tem que ter foco, e está aí as nossas causas globais. O sócio ele não vai permanecer no clube se o clube não tiver um foco, uma meta. E se o clube for dedicado a projetos importantes. E aí é um gargalo que nós temos, que às vezes o pessoal acha que o importante é o cartaz da paz, o importante é o que vem de cima para baixo. Não é. O cartaz da paz, Olimpíadas Especiais, tem a sua importância. Mas primeiro o clube tem que ver o que é importante na localidade dele, porque é a localidade que vai fazer o sócio permanecer. Então, por exemplo, a Jaque, a companheira Jaqueline, nossa vice-governadora do LC8, ela criou o clube de autismo. Então, por mais que outros movimentos de lá internacional sejam importantes, para quem está ali, o autismo é importante. Então, vamos falar primeiro do autismo e abrir o leque para que isso sirva para outras ações. Mas, então, entender a realidade do sócio que está no seu clube. Os sócios confiam uns nos outros, existe amizade no seu clube, respeito, ninguém é melhor que ninguém. Uma coisa que nós temos que entender, companheiros, é o seguinte: eu, quando entrei no Léo Clube em 96, vocês que entraram no Lions, enfim, antes tinha os caciques que a gente falava, tudo que o cacique falava, todo mundo batia palma, aquilo era verdade, e todo mundo ficava feliz demais. Hoje, o novo sócio ele tem a percepção do que está acontecendo. Ele quer fazer parte do processo. As redes sociais mostram ele direitinho onde ele está pisando. Então, tem que ter a objetividade, ela passa pela clareza. E, principalmente, o que tem desmotivado muitos companheiros é a briga pelo poder. Às vezes, guerras declaradas. E o sócio, ele percebe isso de primeira, ele fala, não vou ficar, não vou não. Então, assim, nós temos que ter muito tato no convidar, no que vai discutir com o companheiro, e nós temos que, principalmente, estar aberto às adaptações. Hoje, mais do que nunca, é preciso adaptar, companheiros. Nós precisamos de entender a realidade do outro. Igual eu assisti uma posse outro dia, que o investidor, Leão PDG, já mais antigo, tradicional, na posse ele falou com o novo associado: nosso estatuto exige que você esteja aqui nas 4 reuniões, se não estiver, será desligado. Ele falou expulso, mas com outras palavras. Eu pensei, caramba, na posse ele já está dando a primeira paulada. Entenda a pessoa, né? Vamos familiarizar o novo associado. No nosso clube aqui teve um caso interessante, um companheiro, na pandemia, a empresa dele foi de mal a pior, ele falou, olha, eu vou sair, não consigo permanecer, eu tenho que focar na empresa e não estou tendo muito dinheiro também. Eu falei, não, desliga como sócio, continua conosco, daqui 10 meses a gente vai cadastrar você de novo. Dito e feito. Claro que tive resistências, né? O pessoal, alguns donos de clube queria bater. Mas por quê? Nós entendemos o momento dessa pessoa, ele respirou, voltou e está conosco, já foi readmitido ao clube. Então, nós precisamos, a objetividade, no meu ponto de vista, ela passa por essa plataforma. Nós temos que julgar menos. Eu vejo assim que às vezes nós temos muitos juízes no Lions para apontar o dedo e poucos para entender a dor do outro. Então, às vezes, se você tem aquele sócio que ele não pode ir nas 4 reuniões, que ele vá em uma e vá em uma campanha, que a empresa dele colabore na execução da campanha. Isso é ajuda, ele está sendo leão.
A objetividade, ela passa nesse campo de entender a realidade do outro. Outro ponto para manter os companheiros motivados os esforços do clube envolvem todos os sócios. Então, quer dizer, todos os sócios têm voz dentro do seu clube. Seu clube é uma equipe ou uma eu-equipe? Eu sei, eu falo, eu domino, e todo mundo tem que saudar o programa e bater palma. Hoje, gente, só fica quem for participar do processo. A opinião das pessoas tem que prevalecer. E algumas sugestões, né? Eu já estou aqui com 12 minutos, algumas sugestões para clubes, uma visão pessoal, tá? Que depois vocês podem contrapor também. Primeiro, tem um cronômetro de reunião, horário para começar, horário para terminar. Eu costumo dizer, né, agora que vem a Copa do Mundo, vamos citar esse exemplo, uma reunião objetiva é aquela partida de futsal, pá, gol. O sujeito ele dá um toque no máximo, passa para o outro gol. A festiva já é um jogo de campo, que tem as cavadinhas, que tem aquele momento de descontração, que é um pouco mais demorado. Então, nós temos que implantar isso dentro dos clubes. Futsal, 1, 2, 3, gol, decidiu o que vai fazer, pronto, beleza, parabéns, festiva. Já é aquele jogo mais cadenciado. Estimular a criatividade. E o que nós podemos fazer hoje, companheiros, para estimular a criatividade? Às vezes você já disponibilizar a ata em alguma plataforma para não ter que ler na reunião, disponibilizar, às vezes, no grupo de WhatsApp. Nós podemos também, o protocolo mais enxuto, quem vai falar, quanto tempo vai falar. O presidente, o líder, ele tem que ser o mediador e não o líder integral, deixar os outros falarem, deixar os outros opinarem, né? É um motivo, assim, é algo que deixa a pessoa também motivada. Demonstrar interesse e saber ouvir. Então, nós temos que saber ouvir o nosso semelhante, saber ouvir o nosso associado. Às vezes, aquele que está chegando agora, ele tem uma visão diferente. É igual nós, quando estamos na arquibancada, nós temos uma visão diferente do técnico, de qualquer partida. E quem está chegando, ele tem uma visão diferente. Use a maioria do tempo para falar de serviço. É muito importante falarmos de serviço. Quando eu falei de tempo, a instrução leonística, ela não pode ser algo para a instrução leonística e a invocação a Deus, nós não podemos inventar a roda. O Lions já tem tudo padronizado, e às vezes a gente vê que companheiros usam a invocação a Deus para alfinetar o outro, usa a instrução leonística para pisar no calo. Não, vamos fazer algo objetivo, algo bem que incentive o debate, incentive também a pesquisa e o amor ao leonismo. A nível de distrito, que todos aqui são líderes de distrito, façamos a partir de agora eventos híbridos, sabe? Evento assim que seja desengessado. Nós temos que desengessar o Lions. Às vezes a gente participa de evento que o pessoal fica 1h30, 2 horas lendo portaria, só o cabeçalho da portaria, meia folha A4. Poxa, vamos encaminhar essas portarias de nomeação com antecedência, na hora só aprova, né? Ou rejeita. Leitura de relatório de presidente de região. Nós temos tudo no MyLI, no MyLCI, nos grupos de WhatsApp. Acaba ficando maçante a leitura. O clube fez isso, todo mundo já viu. Às vezes o presidente de região ou divisão use seu tempo para contar uma novidade que deu certo, uma inovação que deu certo. Porque conforme o distrito, nós temos aí 10 presidentes de região, 10 de divisão, até que todo mundo lê aquilo que todos já viram, a coisa fica maçante. Estipular o tempo de fala de cada assessor. O microfone não é para contar história, o microfone é para ser objetivo, né? Igual na nossa região tem um ditado que fala: fale devagar para ser compreendido, de pé para ser visto e pouco para ser aplaudido. Então, o microfone não é para contar história. E defina uma pauta com antecedência, uma pauta de reunião. É muito importante que o governador de distrito, o presidente de clube, ele tenha uma pauta. E quando a gente fala de objetividade, de desengessar o Lions,
nas plenárias de distrito, dê oportunidade para o sócio questionar, tenha um microfone lá no meio para todo mundo questionar, perguntar, não vamos fazer aquele leonismo de cima para baixo, não, que a coisa já chega pronta. É o que eu falei antes, o novo sócio, ele quer participar do processo, ele quer ter voz. Para terminar aqui a minha fala de objetividade, que depois cada um vai colocar a sua, eu quero ler Mário de Andrade, que vem de encontro aos tempos atuais. Mário de Andrade: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçam seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena, e para mim basta o essencial. Então, companheiros, o que nós precisamos no Lions hoje? A pergunta está dentro de casa. Cada um que tem filho, nora, sobrinho, fala: por que você não participa do Lions? Muitos vão falar: a reunião é demorada, é um pouco caro, está tomando muito tempo. Vamos usar esse filtro que cada um nos passa e começar a moldar os nossos clubes, porque se começarmos de baixo para cima, a força, né, esse movimento, ele é crescente. Então, se cada clube colocar na sua pauta a objetividade, se cada clube entender que precisamos reunir para debater campanhas, para debater ações, nós vamos motivar e vamos trazer muita gente que está lá fora. Entender o tempo do outro. O líder de clube, o presidente de clube, ele é como um técnico, ele tem que sentir pelo olhar o seu associado: ó, fulano não está bem, ó, fulano está bem, o que aconteceu? Vamos visitá-lo. Tem que estar presente, gente. Nós não podemos ser líder só da reunião, nós temos que preocupar com o nosso companheiro extra-clube, fora do clube, sentir a dor do outro. E às vezes eu bato muito nessa tecla de sentir a dor, né? Parece que está todo mundo sofrendo, não é. Mas ver o momento, às vezes o companheiro não está bem no emprego, a empresa não está bem, a família não está bem, às vezes um diálogo nosso muda tudo. Uma visão de quem está de fora muda tudo. O leão tem que acolher. Nós temos que puxar o nosso associado para perto, escutar, dialogar, usar a ideia deles e deixar o nosso achismo de lado. Eu vou dar só um exemplo rapidinho, já para terminar. Eu sou presidente voluntário de um abrigo de idosos. Lá nós temos 70 moradores, a maioria não tem família, e 40 colaboradores, e temos uns voluntários. Eu convidei 2 pessoas para entrar no clube, elas falaram assim: você deixa a gente fazer o bazar no clube? Eu falei: não, bazar de roupa não dá, isso é bobagem, não dá certo. Elas: então nós vamos ficar de voluntário aqui no abrigo, nós vamos ajudar no Lions, não. Eu falei: não tem problema, bazar não dá certo. Elas fizeram o bazar, primeira semana, um dia por semana o bazar, primeira semana R$800 de lucro. Segunda semana, 1.200. Eu falei: caramba. Terceira semana, R$1.300 de lucro. Eu tive que calçar a cara e falei: gente, desculpa, vai para o Lions, vamos fazer bazar. Porque o meu achismo, né, me traiu. O meu achismo de achar que já conheço tudo não deixou enxergar o potencial de 2 pessoas que querem fazer o bazar de vender roupa.
E esse bazar está dando um lucro em torno de 4.500 a 5.000 reais por mês no abrigo, que elas doam. A minha ignorância me impediu de ver isso. Só que ainda tive que passar a óleo de peroba na cara, correr, falar, não, entra para o Lais, faz esse bazar em nome do Lais. Mas quantas pessoas a gente poda, por achar que nosso ponto de vista que é o certo. Então, resumindo, a objetividade, acima de tudo, é dar voz a todos, é o que o Soliva falava, construir pontes e entender a visão de cada um. Então, era essa a minha fala, e agradeço pela oportunidade, e passo a palavra para vocês, já aula aberta, para cada um questionar, contestar ou acrescentar alguma coisa. Obrigado, João Paulo. Excelente reflexão. É sempre bom te ouvir. Bom, a gente vai abrir a palavra para todo mundo. Antes disso, eu queria só compartilhar com vocês. Você toca num tema, João, e aí queria aceitar a sua provocação e falar sobre isso também de uma forma estruturada. Quem me conhece sabe que eu sou quase cartesiano, de tão estruturado que eu sou. Antes de começar a trabalhar com o GMT, eu fiz uma pesquisa aqui no LC2. E aí, essa pesquisa, uma das perguntas é exatamente sobre o tema de finanças que você falou. Então, quase 6 a cada 10 leões do LC2, quando a gente conversa sobre a questão dos motivos pelos quais os associados deixaram Lions, o maior percentual, quase 60% dos leões entrevistados, disseram que foi por questões financeiras. Então, esse é um tema que aperta. E no Elos, você contou dessa história de esse afastamento, esse desligamento, como na modalidade de associado, e depois essa restituição. No Elos, a gente tem 3 casos de sucesso de resgate de companheiros leões. Um casal que teve problemas também financeiros, que não estava conseguindo manter suas finanças, ele foi desligado da plataforma, a gente deu baixa nele, mas eles continuaram participando das atividades do clube, e eles tiveram tempo para quitar as suas contas, para quitar as suas dívidas com as taxas que estavam sendo pagas pelos outros companheiros. Quando eles quitam o que eles estavam devendo de taxas, eles são reinseridos no clube. Então, assim, a gente teve 3 casos de sucesso, 2 companheiros e um casal de companheiros, então 4 companheiros que passaram por problemas financeiros, mas que o Elos decidiu acolhê-los, ouvi-los, e não desligar essas pessoas do movimento, tirar elas do Facebook e riscar elas das nossas vidas. Isso não tinha sentido para a gente, porque a gente não estava colocando o chapéu do outro, sentindo a dor do outro e colaborando também com o outro dentro das possibilidades. A gente deixou muito claro que a gente tinha despesas, e por causa das despesas que eles sabiam que o clube estava acumulando, a gente fez esse acordo. Um outro ponto interessante, João Paulo, dentro dessa conversa, é que eu perguntei se esses leões convidariam ex-associados do Lions, que saíram, desses que saíram na pergunta 8, Na pergunta 9 eu perguntei, vocês convidariam essas pessoas que saíram do movimento, ex-leões e ex-léos, para voltar para o movimento? E, para minha surpresa, a cada 10 leões, 3 deles não convidariam. Assustador, Então, se a gente pensar aqui que a gente está em 30, a gente tem aqui 3, 6, 9 pessoas entre nós, não convidaria um ex-associado do Lions ou do Léo para retornar por movimento. Então, assim, são dados, as pesquisas ajudam a gente a entender esses contextos pelos quais a gente atua, Então, eu queria só dar essa contribuição, enfim, deixar o microfone para vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Débora Lapique, sou do LC5. É muito gratificante todo esse aprendizado que o Lapique e eu, o Carlos agora não está podendo estar aqui. E com relação ao seu depoimento,
nós percebemos também que não só essa questão de convidar quem já saiu para retornar, mas também o foco principal é de quem está no clube, que nós tenhamos um olhar para quem lá está. Porque muitas vezes nós ajudamos a comunidade, o próximo, e como você disse, quem está no movimento, quem se dedica, quem se ama, quem está para servir, muitas vezes o nosso olhar é diferente. Então, hoje, pode estar tudo bem na nossa vida, mas o amanhã nós não sabemos. Então, nós temos que ter um olhar carinhoso, humano, com quem está nos nossos clubes. E assim, fortificando o nosso movimento. Muito obrigada por tudo que eu venho aprendendo esses dias. Maravilha. Mônica, companheira Mônica? Fui eu que foi. Tudo bem, pessoal? Eu estou meio sumida, mas é que eu estou conciliando medicina, GMT, presidência de clube, e de vez em quando roubando uns pins do Ranieri. Mas o que eu quero meus pins, Mônica, devolve meus pins. Esse não. Olha, mas o que eu queria falar mesmo é o seguinte, vocês me fizeram lembrar de uma obra literária do Sartre que chama Huis Clos, Entre Quatro Paredes, que ele fala que o inferno é o outro, né? Quando jovem eu costumava citar muito isso. Aí uma vez eu tinha um preceptor que ele era mariano, assim, muito católico. Ele me ouviu falar isso, ele falou assim: Mônica, vem cá. Que negócio é esse de inferno é o outro? Eu vou explicar a teoria do Sartre, né? Que as pessoas, na verdade, não existe inferno, mas as pessoas que estão trabalhando em conjunto, que elas estão no espaço fechado, que elas estão fazendo uma coisa em comum, elas se cutucam, né? Na verdade, elas ficam cada uma se cutucando umas às outras. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, mude a sua percepção. A redenção é o outro. É através do outro que você se faz melhor. Então, mude a sua percepção. Esqueça esse conceito que você aprendeu, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que talvez a gente está precisando mudar um pouquinho a percepção ao viver em conjunto, né? Pensar que o outro que está ali é redenção, ao invés de desprezá-lo, assumi-lo como a nossa missão, de resgatar e trazer de volta para o movimento. Então, gostei muito da sua objetividade, viu, Ranieri? Você sabe que eu admiro você demais, né? Não tem como não falar isso, né? Eu sempre falo isso, ó, tem um menino lá que me conquistou com 2 pincéis. Sabe o que é? Porque eu sou professora. Adoro isso. Então é isso, um abraço para todo mundo, tá? Maravilha, companheira Mônica. E eu acredito assim que é uma missão nossa, não vou dizer resgatar, que o Lions não caiu, não acabou, mas às vezes refazer muitas pontes. Eu quando fui governador, eu peguei a nominata de governadores da década de 90, do ano 2000, e liguei para todos os presidentes onde os clubes tinham acabado. E eu percebi assim, que existe muita paixão. Teve um clube em Borda da Mata, um associado, quando eu liguei, ele não dava conta de falar, achando que ele chorava, porque era a paixão dele, o Lions. Um senhor da cidade de Três Corações, ele pôs no testamento dele lá que queria ser sepultado com o distintivo do Lions. E mesmo o Lions tendo terminado lá, ele usava o distintivo todos os dias, porque aquilo mudou a vida dele. Então, onde eu quero chegar? Onde o leonismo passa, ele deixa muita saudade, muitas realizações. Então, acredito que essa geração nossa tem que vir capitaneando isso de novo, ir conversando, mostrando uma visão de um Lions bem objetivo, porque o Lions ele passa por 3 etapas. Primeiro, ele começou para servir, depois nós não podemos mascarar, ele virou uma plataforma, um trampolim para negócios, para contato com a sociedade. Para eu ser alguém da sociedade, eu tinha que ser do Lions. E às vezes o servir ficava um pouco flutuando. Ele sai desse patamar e ele vem para servir
E a nossa fundação nos mostra isso com números impactantes. Então, nós precisamos de mostrar, florear para o pessoal, falar, olha, nós estamos numa fase assim, nós estamos unidos para servir, tá? É um leonismo novo que nós estamos vivendo. Se a gente conseguir vender, não essa imagem, mas vender esse propósito, nós vamos fortalecer muito o nosso movimento. Porque eu senti isso aqui no sul de Minas, nós temos mais de 30 sedes de Lions, onde já teve Lions e acabou. E o sentimento é esse, é de saudade, né, de gratidão e um pouco de mágoa também das brigas de poder que existia à época. Mas vamos ter coragem e capitanear isso novamente. Companheiro Wagner, com a mão levantada. Não estamos te ouvindo, Wagner. Acho que não está ainda. Segunda sessão que a gente não consegue ouvir o Wagner. Wagner, meu querido, conecta com o celular aí. É muito importante sua fala, Wagner. Não. Seu microfone está ativo e a gente não te escuta. Às vezes tem que atualizar. Não escuta. Jaque, vamos lá? Enquanto o Wagner tenta ali. Conecta com o celular, Wagner. Complementando, né, a última fala, na realidade, eu creio que a objetividade é extremamente importante, até porque cada dia a gente tem menos tempo, né, e mais afazeres, mas a gente também não pode deixar de lado o objetivo principal, que é ser leão e servir ao próximo, esquecer dos nossos protocolos leonísticos, fazer com que eles se tornem mais enxutos, mas não perder a essência do Lions. E, acima de tudo, às vezes a gente esquece, eu vejo isso até dentro do meu clube, em clubes muito próximos, a gente se preocupa tanto em ajudar ao próximo e esquece do próximo que está do lado, né? Então, por vezes, a gente está com problemas com amigos dentro do clube e a gente não percebe, a gente não ajuda. Eu tive um caso dentro do meu clube, agora dessa pandemia, na época de eleição, que foi muito triste. 2 companheiros saíram por brigas de conflitos políticos, e a gente não teve como resgatar, né? E isso aconteceu num outro clube da região também, que eu consegui ainda ir atrás, conversar, trazer e explicar. Gente, o estatuto já é bem claro, a gente não tem que falar de política, nós temos que ser apartidário, já tem um histórico lá atrás. Então, nós temos que prestar muita atenção em algumas coisas, e parece-me que, por vezes, nessa correria nossa, a gente acaba passando desapercebido, e a gente não dá atenção que deveria dar aos associados. Eu vejo que os padrinhos também não dão a atenção que deveriam dar, e a gente acaba colocando os associados de qualquer forma. A gente fez uma pesquisa recentemente e vimos que a maioria dos associados que saíram nos últimos 3 anos foram os associados que entraram, né, recentemente, não foram os associados mais antigos. Então, onde que está o erro? Né? A gente precisa começar a pensar nesses detalhes também. Talvez seja um pouquinho de olharmos para nós, a nossa parte, cada um fazer o seu, que a gente começa a corrigir no todo. Né? Era só esse apontamento. Mas parabéns a todos, foi excelente. Muito boa as palestras de hoje. Mauro, companheiro Mauro. Boa noite a todos. Eu já até escrevi lá que, companheiro João Paulo, a tua fala trouxe-nos esperança. Realmente é assim que deve ser o nosso movimento, né? Mas eu queria valorizar bastante hoje uma frase que a companheira Mônica falou. Essa frase, companheira, vai fazer parte da minha vida a partir de então. Você disse que é através do outro que a gente se faz melhor. E essa frase, ela cai bem, sabe, para mim. Eu vou ser governador daqui 1 ano e meio, e eu tenho Parkinson. Tem um amigo meu que diz assim, se as tuas pernas já não andam, já não correm, teus pensamentos voam. Se os meus pensamentos voam, quem será minhas pernas, então? Então, se eu não confiar nessa frase sua, que é através do outro que eu vou me fazer melhor, então eu solicitei para que todos os meus companheiros de clube sejam as minhas pernas, e para que eu possa desenvolver um trabalho que realmente marque época, enfim,
e que a gente possa fazer um belíssimo trabalho. Essa frase, com certeza, vai fazer parte dos meus discursos em todos os clubes que eu participar. Obrigado, companheira Mônica. Valeu. Companheira Bianca. Olá, boa noite a todos. Eu quero trazer uma experiência, eu sou presidente de Visão aqui na Baixada. E essa semana eu participei de uma reunião de um clube tradicional, um clube de 60 anos, com sócios já com mais de 20 anos de clube, e eu fui convidada para estar participando. E uma parte, o companheiro João Paulo que você comentou, foi daquela questão do leonismo, né? Como as pessoas sentem saudades do leonismo. E acho que fazia muito tempo que eles não faziam uma reunião com mestre de cerimônias, com toda esse ritual, né, que o Lion tem. Ele ficou emocionado e chorou. E ele falou assim, fazem 5 anos que eu não passo por isso, que eu não recebo medalhão com mestre de cerimônias. Ele falou, que saudades que eu estava disso. Então, assim, o quanto é importante a gente trazer isso de volta, sabe? Até do associado que já está já há um tempo, como é importante trazer, porque eu acho que quem tem Lions no coração. E eu acho que esse simbolismo traz essa força até para os companheiros mais antigos. E esse mesmo companheiro, ele chegou para mim e falou assim, o que o Lion está fazendo de novo para trazer associados, né? O que ele tem de novo para oferecer para o clube fazer para trazer associados? Eu falei, olha, se o clube não faz serviço, se o clube não tem serviço, ele não tem associado novo. Não adianta. O clube que não mostra o serviço, o clube que não está na comunidade, não tem ninguém que vai se interessar por um clube que não faz nada. Vou entrar num clube que não faz nada, não existe. E ele ficou chocado que eu falei isso. Se vocês não trabalharem, se vocês não estiverem na comunidade, vocês não vão ter associados. E aí eu acho que ele ficou um pouco chocado. Não sei se ele gostou muito do que eu falei, mas essa é a realidade, né? Eu só quis compartilhar essa experiência que eu tive essa semana, que eu fiquei assim, feliz de saber que esse Lion está no coração de muitos associados, principalmente dos mais antigos, e isso traz que os mais novos se sintam também esse amor, sabe? Então, isso foi uma experiência muito marcante. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Nós agradecemos, companheira, e já estamos chegando na nossa meta de 1 hora de reunião. Mais algum companheira deseja fazer uso da palavra? Tem alguma mão levantada aí, Renier? O Wagner conseguiu conectar pelo celular. Wagner, vamos ver se a gente consegue falar com ele. João Paulo, está me ouvindo aí agora? Isso, parabéns. João Paulo, uma boa noite a todos, companheiros, companheiras. Só queria destacar aqui, eu até fiz a menção aí pelo chat, pelo seguinte, de tudo que foi falado, né, pelo João Paulo, pelo companheiro Denis também, né, eu acho assim, extremamente importante que possamos dar também uma otimização de clubes, porque eu acho que é uma ferramenta extremamente importante para o recrutamento de novos associados. Tendo em vista o quê? Não está saindo som. Acho que ele congelou, né, Jaque? Não. Não estou ouvindo nada. Congelou. Ah, voltou.
Você tem que Voltou? desligar o outro computador, companheiro, senão começa a dar eco. Na verdade, ele falou o que ele está dizendo, ele colocou lá no chat. Tá. Então, vocês puderem fazer a leitura, vejam, Paulo. Tá ok? Maravilha, companheiro Wagner. Companheira Tânia, bom, levantou a mão. Ok. Parabéns, João Paulo, e sempre atual a tua apresentação, né? Tanto faz tempo de Lions como novos companheiros. É pena que muitos outros companheiros não aderam a esses sites para aprender um pouco mais sobre Lions. A respeito de olhar para o que está do nosso lado. Muitas vezes, tempo atrás, eu já tenho 40 anos de Lions, né? Mas a gente está sempre se atualizando com essas lives, né? A vida continua e tudo vai renovando, a gente tem que se renovar e se reciclar. Tempo atrás, o nosso clube, quando tinha companheiros novos, era aquela, eu não sei nada de Lions, como é que eu vou fazer? E aí nós fazíamos assim. Agora, a Beth, na próxima reunião, vai fazer a instrução leonística. Como? Eu não sei nada sobre Lions. Pode fazer, então, assim, ó. Tu vais apresentar o que Lions representou na tua vida. O que tu acha que Lions está fazendo na tua vida. Companheiras, outras, a instrução leonística, como é que é? Como é que é? A oração pelo Brasil. Então, cada um tinha a sua específica função na próxima reunião. Aí chegava na reunião, aí dizia, porque Lions, eu pensei que era isso, né? Eu vi que não era isso, agora estou me sentindo muito bem, e através dessas opiniões da pessoa, a gente já poria no Lions a ideia dela, entendeu? Assim, bom, então a minha ideia foi boa. Digo, sempre, quando a gente fala o que Lions representa para mim, tu vai dizer o que é Lions para você. Então, se para você é assim, para o outro pode ser um pouco diferente. Então, assim, nós fazíamos tempo, até que depois sumiu, não fizemos mais. Mas isso aí funcionou muito bem durante muito tempo, que as pessoas, depois que fizeram aquela instrução, que mostraram, elas já se abriram mais no clube, de apresentar sugestões de campanhas que a gente poderia fazer. Então, esse olhar nós tivemos há tempo atrás. Então, quer dizer, serviria agora também a mesma coisa para os novos, que os clubes incentivassem os seus novos companheiros a fazer uma instrução leonística, fazer uma oração pelo Brasil, assim, ó, como usar o colar famoso de mestre de cerimônia. Então, proporcionar aos novos essas funções dentro do clube, que vai fazer que eles se mantenham no clube e se mantenham úteis no clube, que o que eles fazem, o clube está apreciando e está aplicando. Essa a sugestão que eu dou do que nós vivemos no nosso clube. Maravilha, companheira Tânia. E é aquilo que nós falamos, gente, não ter medo de inovar. Não quero entrar no campo religioso, mas eu sempre cito esse exemplo. A Igreja Católica era engessada, de costa para o povo. O que a Igreja fez? Ela cria a renovação carismática, uma maneira de falar com Deus com mais alegria. Então, nós precisamos fazer um Lions com mais alegria. Não que está ruim, está ótimo, é muito bom, mas vamos falar várias línguas, né? Entender várias culturas e também, como a Igreja Católica fez com a Jornada Mundial da Juventude, renovação carismática, onde todos procuram Deus com alegria, sem perder a essência,
e cada um na sua região, que nós temos aqui, norte, sul, sudeste, cada um possa ver o seu campo, ver o seu terreno e fazer um leonismo com muito, muito, muito mais alegria mesmo, e servir, e a alegria está no servir, né? Servir a comunidade. Então, companheiros, nós É que eu digo assim, companheiro Paulo, se tu não vestir a camisa Lions, dizer agora eu sou Lions, eu vou me interessar, saber mais sobre isto, para poder ser mais útil ao meu clube. E a Lions, sim, Distrito Internacional. Com certeza. Companheiros, mais alguém? Nós estamos chegando na reta final aqui. Tem alguma mão levantada, Ranieri? Deixa eu olhar, não, né? Não mais. Companheiro João Paulo, eu levantei a minha mãozinha, mas não sei por que caiu. Bem rapidinho. Parabéns mais uma vez, meu mestre. Eu tenho aprendido muito com o companheiro. Sempre que eu preciso, eu vou lá no zap dele. Eu não sou de ficar perreando ninguém pelo zap, porque eu sei que todos nós temos a nossa vida muito pesada, não é? Mas é só aqui uma sugestão no que o senhor abordou, não é? Sobre as crianças correndo. A gente vem de muitos projetos, não é? Por essa vida toda aí. E nós temos uma bela experiência quando nós desenvolvíamos trabalhos culturais no nosso ponto de cultura. Por que as mães faltavam muito? Começava com aquela animação, né? Faltavam as oficinas. Aí, na outra vez, elas iam e eu conversava com elas, nós procurava saber por que estavam faltando as oficinas. E elas explicavam porque não tinha com quem deixar as crianças, não é? E elas não deixavam as crianças sozinhas, porque é meio perigoso, não é? Deixar as crianças só em casa. E aí, o que a gente pensou? Nós pensamos, aí vem um monte de ideias, né, Jaque? A gente que é mãe, né, vó, então a gente está sempre preocupada com essa questão das crianças, dos adolescentes, né? E então vem um monte de ideia, e uma dessas ideias foi de preparar 2 adolescentes que não estudavam naquela hora da oficina, para participar, ficar numa partezinha do clube com as crianças, brincando, fazendo desenho, lendo uma historinha para as crianças, contando uma historinha, sabe? Gente, foi um sucesso, porque as mães não faltavam mais nas oficinas, as crianças brincavam à vontade, se entrosavam com as outras, não é? Isso é um exemplo que nós trazemos também para nossas atividades no lar, porque nossas mães também têm esse problema aqui, não é? Dando continuidade também aqui, linkando com o que a companheira Jaque também falou, não é? Que nós ajudamos tantas pessoas, tantas famílias que nos procuram diariamente, não é? E, às vezes, a gente esquece de ter um olhar mais atento para os nossos próprios companheiros, não é? Tem companheiros que, às vezes, estão enfrentando problemas difíceis, com saúde gravíssima, estado de saúde, muita fragilidade humana na família, e também, às vezes, não querem ficar preocupando os companheiros, não é? Mas a gente tem que estar muito atento, sim, para isso, não é? Isso faz muito bem, eles se sentem acolhidos, principalmente nessas horas de fragilidade humana, não é? Ao companheiro Mauro Sérgio, nós trazemos um exemplo maravilhoso dos nossos cunhados maçons. Veja só, é uma atitude tão nobre que eles desenvolvem, não é? Eu não sei se são todos, mas da loja do meu marido, por exemplo, é uma experiência maravilhosa que a gente traz. Isso a gente trouxe também para nossas atividades em Lions, né? Onde os irmãos, não é, se revezam.
Eles fazem uma tabela. Quem pode pegar o irmão, né, o fulano lá, para cada semana, porque as reuniões é uma vez por semana, não é? Quem pode nessa semana de tal, tá? Cada um se candidata a pegar o irmão que está com problema para chegar até a loja maçônica e participar da reunião. Primeiro, que ele não fica abandonado, não é? Ele está se sentindo valorizado, abraçado, naquela fase que ele já chegou do seu outono adiantado, outono da vida adiantado, não é? Esse problema para caminhar até, né? E eles se revezam. Cada semana é o irmão que pega, sabe? E leva para a loja. Aí, depois da reunião, aí tem o ágape, né? E ele se sente feliz, eles se sentem muito felizes. Eu acho que são exemplos que nós podemos trazer também para Lions, não é? Porque isso vai dar um aconchego para o irmão que está com aquela fragilidade, não é, da sua saúde, ele vai se sentir que ele não foi abandonado. Por que nós vamos descartar os nossos idosos? Não, eles são super importantes, mesmo porque a sua história de vida, os seus saberes vão enriquecer aqueles que estão chegando, não é? E mesmo em estado de saúde ruim, assim, debilitado, ele vai se sentir que ele ainda é muito útil no Lions, não é, companheiro Mauro? Obrigado, companheira Marli. Na verdade, assim, eu ainda não estou numa situação dependente, né? Eu tenho o Parkinson há 7 anos, mas eu sei que vai chegar uma hora em que ela vai avançar, independente da minha positividade, independente da medicação, da minha médica, vai avançar. Então, eu preciso ter o apoio das pessoas, e essas pessoas aqui eu pedi apoio, foi os companheiros de clube, para que, caso eu necessite, que eles sejam as minhas pernas, e com certeza eles serão. Obrigado pela dica. Mauro, além das pernas dos seus companheiros de clube, você tem todas as nossas vozes para apoiar a sua gestão. Então, conte com a gente, por favor. Obrigado, meu amigo. Obrigado. E nos convide para a instalação do gabinete. Eu quero ser membro honorário do seu gabinete. Pode me colocar lá, porque eu quero ajudar. Opa, maravilhoso. Nós temos aqui, a gente criou a Semana Municipal de Conscientização de Parkinson, que acontece no início de abril. Então, é uma forma que eu achei de mostrar para os portadores de Parkinson que, apesar de tudo, a gente pode tudo, né? É apenas uma forma diferente de viver. Mais lentamente, mas a gente pode fazer tudo. Então, é por aí que a gente segue o caminho. Maravilha. Sou companheira de longe também, viu, companheiro Mauro? Obrigado, companheira Marli. Companheiros e companheiras, então eu agradeço pela oportunidade, foi muito bom. Amanhã encerra a nossa semana com a Jaque, né, que está aqui na sala, o Jardel, enfim, será muito aprendizado também, e é muito bom estar com vocês. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, e que sejamos, que ninguém desista do leonismo sempre.